Boa noite. Eu sou discípulo do profeta Caco Felipe, Vivaldino de Lima, e estou aqui mais uma vez para fazer mais essa live. Tenho um espaço pequeno aqui, mas eu quero aproveitar e falar de uma coisa que muito tem sido pregado e assim por diante. Até quando eu era mais jovem, eu ouvi muitas pregações a respeito do clamor da meia-noite, e Mateus 25:6, e assim por diante, quando haveria um clamor. Então, nesse tempo, a noiva dizia que havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias saíram com as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite, e as sábias prudentes levaram azeite consigo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E então, nesse momento, elas prepararam as lâmpadas e acenderam, porém as nécias disseram: as nossas lâmpadas estão se apagando, dá-nos do seu azeite, porque nós não trouxemos. Então as 5 prudentes disseram: nós não podemos dar do nosso azeite, antes vão e comprem dos que vendem, porque senão, para que não falte para nós e para vocês. Então vocês vão e comprem dos que vendem. E assim seguiu. Elas foram, enquanto as nécias foram comprar o azeite, o noivo chegou e as 5 prudentes entraram com o noivo e a porta se fechou. Bem, essa mensagem muitas vezes eu ouvi, muitas pregações semelhantes, muitas pregações baseadas nessa passagem, porém eu não sabia exatamente como aconteceria isso, como seria esse, ou seria apenas uma parábola, algo assim. Mas isso foi eu descobri agora há pouco tempo, quando apareceu o profeta Caco Felipe, no qual eu criei, porque o fundamento dessa escritura é real. E nós estamos vivendo na meia-noite, na geração da meia-noite. E estamos na era de Laodiceia, e dentro da era de Laodiceia, o profeta diz que tem 4 etapas, 4 eventos que ocorrem com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele é o nosso profeta, porque ninguém nunca falou dessa forma, ninguém nunca trouxe uma mensagem sobre o clamor da meia-noite antes mesmo do profeta pregar. E o profeta Caco Felipe foi o primeiro profeta a pregar sobre o clamor da meia-noite. É o primeiro, e é ele que tem essa mensagem, e ele é o absoluto da palavra, é o mestre da palavra, o maestro da palavra. Ele é o absoluto porque ele é o profeta. O profeta é a boca de Deus, então a boca de Deus é o absoluto. O que Deus fala tem que ser ouvido. Quando Deus está falando pela boca do profeta, não precisa nem ler a Bíblia, não é necessário nem Bíblia, nem a mensagem do profeta esclarece tudo, até mesmo o que está na Bíblia. Então nós temos que crer no profeta e na sua mensagem. A sua mensagem. A mensagem do profeta é a única absoluta que traz a salvação, porque o sacrifício da cruz do Calvário só vale para aqueles que recebem aquele que Deus envia. O Senhor Jesus mesmo disse: a obra de Deus consiste em que
consiste em receber aquele que ele envia, isto é, o profeta, o mensageiro, né? Deus envia mensageiros, assim como ele enviou os apóstolos e enviou Paulo depois para os gentios, porque os apóstolos foram os apóstolos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos e aqueles que viveram no tempo do Senhor Jesus Cristo ali, em que conheceram o Senhor Jesus até a crucificação, eles foram comissionados a pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Paulo foi para as gerações, para os gentios, que são as nações, e as nações, E então a mensagem de Paulo era para as nações, e o sacrifício da cruz valeria apenas se recebessem Paulo, no tempo de Paulo. Depois de Paulo veio outros mensageiros. Paulo morreu, a sua mensagem era para a sua geração, e terminou aquele tempo. Então veio Irineu, outra geração, outro tempo, outra era, e assim por diante. E até depois Lutero, passou por vários mensageiros até Lutero, e depois John Wesley, William Branham. Eu estou resumindo aqui, eu não estou falando todos os mensageiros, porque nem o profeta fala todos, mas ele disse que próximo de 50 mensageiros passaram durante esses 2000 anos. E esses mensageiros, suas mensagens é a que salva. Esse é o clamor para resgate daquela geração. E aqui está o clamor da meia-noite, agora com o profeta Cacu Filipe. William Branham veio no entardecer, da sua mensagem era no entardecer. O entardecer da sua mensagem terminou. Em 1965 ele morreu, e a sua mensagem então não começaria a ser as pessoas que sustentariam essa mensagem, que defenderiam essa mensagem após William Branham, não teria cobertura do profeta, porque o profeta já teria morrido. Ele disse: não respondo pelos que virão depois de mim, e nem os que vêm antes de mim, mas eu hei de ser julgado com a geração com as quais eu vivi. E assim, hoje nós temos o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe, profeta vivo da nossa geração. É um grande privilégio para nós conhecer o nosso profeta e conhecer o cumprimento dessa mensagem do clamor da meia-noite que está se cumprindo hoje. Por isso eu queria dizer, e você, assembleiano, você, batista, você de igreja cristã, vocês presbiterianos, vocês metodistas, vocês de igrejas, várias igrejas, vocês que frequentam essas igrejas, ouvem tantas pregações, vocês não se dão conta que hoje está se cumprindo esta mensagem, esta profecia do clamor da meia-noite através do profeta Cacu Filipe? Hoje a salvação é aquele que traz essa mensagem. Ele traz a salvação. Se você crer, a salvação só vem por um profeta. Sim, só por um profeta. A mensagem do profeta é a salvação. A cruz do Calvário lá só vale se você receber aquele que Deus envia. O profeta é a boca de Deus. Vocês compreenderam isso? É maravilhoso nós termos hoje um profeta em nosso tempo, em nossa época. Se você acha difícil acreditar num profeta, então não terá chance alguma de ser salvo. É alarmante quantas pessoas estão sendo levadas para o túmulo sem conhecer a mensagem do seu dia, sem conhecer o profeta do seu dia. Eles preferem ouvir os falsos profetas, falsos mestres de igrejas, pastores, missionários e líderes de igrejas
as quais Deus nunca tratou. Deus nunca tratou com igrejas. Ninguém nunca foi salvo através das igrejas, mas sim dos mensageiros que Deus chama, comissiona e envia. O profeta Cacu Filipe foi enviado para ordenar o clamor da meia-noite. Nós somos os discípulos do profeta Cacu Filipe e apenas somos o eco da voz do clamor da meia-noite. O eco que se expande por toda a terra, porque quando um profeta verdadeiro se levanta com uma mensagem, é para toda a terra, destinada a toda a terra. E essa mensagem, ela traz salvação, porque Jesus disse: aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E o galardão do profeta é a salvação, é a vida eterna. Você deveria parar de pensar que você de ir na igreja apenas porque está com a vida financeira, com os problemas temporais, está muito abalado, e com doenças e tantos problemas físicos e assim por diante. Mas a salvação é o que é o mais importante. Porque o que se prega hoje nas igrejas é mais prosperidade financeira, cura física e assim por diante. Poder do espírito, que é um falso espírito que tem nas igrejas hoje. Você não sabia? São falsos espíritos, porque o profeta diz, as igrejas, ele veio para revelar essas coisas, para que você se acorde, para que você possa entender que Deus vem sempre de fora das igrejas, ele está sempre batendo do lado de fora. Como diz o Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é sempre do lado de fora. E nessa base foi que eu consegui ter a visão que Deus conseguiu me mostrar os profetas. E eu pude crer nos profetas. Graças a Deus que hoje eu consegui seguir desde o princípio a luz que me trouxe o conhecimento de que vários profetas estiveram na terra depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo. Aí, para os gentios, Paulo, Irineu, Martim, Columba, e assim por diante. Martinho Lutero, John Wesley, Wycliffe, Zwinglio, e assim por diante, muitos outros que passaram antes de Lutero, depois de Columba, João Hus, né, depois de Columba, e assim por diante, muitos outros profetas passaram, eram profetas. Foi reconhecido como profetas. Deus, só um profeta consegue identificar os profetas. Estudo bíblico não chega a nada. Estudo bíblico não tem revelação. Estudo bíblico é escola pastoral, escola que dá bacharelado para pastores, para missionários, para pregadores, para evangelistas, as coisas, eles recebem um diploma lá, isso não tem valor nenhum. Deus não revela nada para essas pessoas, porque é Deus quem revela e se revela a quem Ele quer.
Ninguém vai estudar Deus. Deus não permite que ninguém estude Deus. Então, teologia são tudo coisas satânicas, tudo coisa do... porque o sistema religioso é conduzido por Satanás. Ele envia os seus anjos, ele envia os seus... Satanás envia os seus anjos, os demônios que estão dentro do sistema religioso, e ali os falsos espíritos santos que se manifestam ali nas pessoas, derrubam as pessoas, esperneiam, dançam e pulam e fazem tantas coisas dentro das igrejas. Isso tudo é satânico, tudo é coisas é uma rede de pesca de Satanás para jogar as almas no inferno. Isso mesmo, os líderes religiosos são demônios, são anjos caídos que estão ali incorporados. Porque eles nunca foram, nunca tiveram um chamamento em uma comissão de Deus para trazer uma mensagem para a terra, a não ser os profetas. E o profeta vem um em cada geração, não é milhares hoje há milhares de pastores, líderes religiosos que andam de país em país levando o seu veneno. Isso é a verdade. Essa é a verdade verdadeira. É por isso que há tantas confusões religiosas. Nenhuma tem comunhão com a outra. Não há comunhão entre as igrejas, entre uma igreja e outra, entre uma pessoa e a outra. Quando um pergunta que religião o irmão é, o outro responde, olha, eu sou da tal e tal igreja, e se não é da mesma, então eles viram as costas e você fica esquecido. É por isso, é porque ele é de lá, eles criam fronteiras entre as igrejas. Isso é porque não há revelação no que eles pregam. Eles pregam a letra apenas. Está tudo na cabeça, não está no coração, porque eles não receberam de Deus essa mensagem que eles têm. E porque a Bíblia é um livro muito antigo. Perdão. A Bíblia é um livro muito antigo. É um livro que o último deles escreveu foi Paulo. Mas depois de Paulo, os outros mensageiros vieram e não estão incluídos ali nesse livro chamado Bíblia. E as mensagens continuaram. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, continuou enviando mensageiros. Depois de ter enviado Paulo, ali, quando Paulo foi enviado ali, foi a caminho de Damasco, quando Jesus se manifestou a ele naquela forma de fogo, e ele caiu e perguntou, quem é, Senhor? Disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele foi comissionado, teve o seu chamamento e comissão, e os profetas já haviam falado sobre eles. Então, Isaías 40, verso 6, fala de Paulo. E então, isso, cada um dos mensageiros estão nas Escrituras, cada um desses mensageiros. E, portanto, aqui chegamos agora na meia-noite. Marcos 13:35. Marcos 13:35 fala, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que vem o dono da casa. Se ao entardecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Então, o entardecer já veio com William Branham. Mas os mensageiros de William Branham, os pregadores, pastores que se levantaram após William Branham, o profeta diz que são demônios,
São pessoas que esses pregadores lá eles estão mantendo as pessoas prisioneiras como qualquer outra igreja, porque eles estão porque dá muito lucro, eles têm muitos os dízimos e as ofertas e eles se enriquecem, compram muitas fazendas e assim por diante, assim como todas as igrejas fazem. Assim eles também estão dessa forma. Eles estão muito acima e eles não eles incharam, né? Assim como o corpo depois que morre o corpo, como o profeta, depois que o profeta morre, o corpo vai para o túmulo e o corpo entra em decomposição e começa a inchar. E assim é o que acontece com o sistema religioso após a morte do profeta. A sua mensagem não tem mais valor para a salvação. Mas nós temos hoje um profeta vivo. Cacu Felipe é o nosso profeta. Ele vem. E você só faz parte, você pode fazer parte dessa mensagem e ter a tua salvação, ter a vida eterna. Recebe o profeta e ser batizado em nome de Jesus Cristo para a restituição. Essa é a mensagem que o profeta recebeu. É o tempo da restituição. O tempo de William Branham foi a restauração e hoje é a restituição. O entardecer de Marcos 13, 35 e a meia-noite de Marcos 13, 35. Nós estamos à meia-noite, já passou o entardecer, o sol já se pôs e nós estamos na meia-noite. Estamos atravessando essa fase da meia-noite e aqui está essa mensagem, o clamor da meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. E você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo nesse momento, possa receber essa mensagem, porque essa é a única mensagem que pode trazer a tua salvação. Você pode ter, você se está ouvindo essa mensagem, pode ter a única chance que Deus pode estar te dando nesse momento de você aceitar essa mensagem e ser salvo, passar pela porta no aprisco das ovelhas. Sim. Então você pode vir para